Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, dia 3 de novembro do ano de 2024, eu volto aqui para falar com vocês sobre movimento descolonial. Então, para quem não sabe, o que aconteceu? Aconteceu que os países, né, países como os europeus, países como os escandinavos, países como os norte-americanos, os canadenses, né, que conquistaram um status no mundo muito maior do que o do Brasil, eles chegam aqui na moral, né? E isso significa que eles provaram durante muito tempo para o mundo todo que eles têm uma cultura muito mais desenvolvida e muito mais atualizada. Então, eles se consideram no direito de ficar com o quê? Com os mercados consumidores. Então, o objetivo são sempre os mercados consumidores. Isso é parte do processo do sistema capitalista, né? Essa coisa meio que dominadora, meio que aquela história da gente, deles se colocarem no mundo como superiores, no sentido de mostrar que os produtos que eles produzem ou que a vida que eles têm, de alguma maneira, são muito mais valiosas do que a vida que nós, do terceiro mundo, temos. Então vamos analisar a coisa da seguinte maneira. Vamos fazer uma brincadeira aqui entre as repúblicas e as monarquias. Dentro das sociedades basicamente monárquicas, existem duas grandes diferenças que eu acho que vale a pena assinalar. A primeira delas é que as monarquias elas são predominantes em países pequenos, às vezes até em ilhas. Essa é a primeira questão que eu gostaria de assinalar. A segunda questão é que em países pequenos você tem um consenso em relação àquilo que tem mais valor e aquilo que tem menos valor. Em oposição, a República ela oferece outras oportunidades de ganhos. Então, já que nós não temos um rei eleito por Deus, como se acreditam nas monarquias, o que acontece é que nas repúblicas a gente acaba podendo qualquer coisa. Exatamente, quer dizer, qualquer coisa dentro das leis instituídas nos países, né? Exatamente porque nós não temos ou não precisamos, num primeiro momento, ou a grosso modo, responder a nenhuma proposta feita diretamente por Deus. Então, o que acontece? Acontece um diálogo. Eu quero estabelecer aqui uma reflexão, quero fazer uma proposta de reflexão entre o que seja meritocracia e o que sejam dívidas. E a relação é a seguinte: o que acontece é que a meritocracia ela estabelece a maior valia, a menor valia dentro de uma sociedade, dentro dos costumes regidos por um código de moral, não é? Por um código de costumes e por um código moral dominado pela sociedade em geral. Então, em sociedades pequenas, aquele código moral, como acontece com as monarquias, aquele código moral é respeitado. Então, ou você está dentro daquele código ou você não está. Então, quem que não está dentro desse código moral das monarquias? Os outros países, né? Então, o que acontece? Acontece que esse código moral ele entra no outro país dizendo que como se ele fosse superior e ele não dá o mérito. Em determinadas situações, essa sociedade ela não reconhece os méritos. Então, ela se sente no direito de subtrair dessa nação que não tem o mesmo conhecimento, que não tem as mesmas regras e, obviamente, não tem os méritos de subtrair dessa nação direitos e de subtrair ganhos dessa nação. Acontece que quando existe um trabalho, como é a legislação brasileira, quando existe um trabalho e esse trabalho não é remunerado, isso se constitui um crime. Então, o que acontece? O que acontece é que o mérito chega aqui
não reconhece o nosso valor e sai daqui devendo para nós. Agora você veja como é interessante essa coisa do pensamento. Então vamos pensar juntos se a gente está realmente vendo a coisa de meritocracia ou de trabalho pelo lado certo. Tchauzinho!